PR 262, divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, Brasil. Eu estava em curso, numa viagem, retornando do Espírito Santo, e deparei com esse lugar. Da BR eu consegui avistar uma belíssima paisagem e tive a ideia de filmá-la com o drone e postar aqui, para dividir a beleza desses lugares com quem me honra, me prestigia vindo aqui assistir esses vídeos meus. E eu dedico esse vídeo aos corações amigos que por aqui costumam vir me prestigiar. E também, muito especialmente, a Vanderlei Nogueira. Vanderlei Nogueira, um homem muito culto, muito sábio, muito educado, diga-se de passagem, de uma fidalguia, de uma fineza no trato, sempre com muita capacidade de gerir as questões, sempre muito ouvinte, muito atento às palavras que lhe forem ditas e sempre muito disposto a opinar, acrescentando, valorizando, trazendo à baia o melhor dos contextos, o melhor das exposições. Um poder de concatenar as ideias incrível. E por eu ter tido a honra e a alegria de ter com ele trabalhado, o guardo em minha memória como um grande professor. Vanderlei Nogueira, meu amigo, em memória, que Deus o tenha. Lembrar de Vanderlei Nogueira inspirou a indexar uma passagem bíblica, aquela em que Jesus ressuscita Lázaro. Talvez pela emoção do momento, de lembrar de uma pessoa tão querida para mim, tão caríssima, diga-se de passagem. Quero ler aqui o capítulo 11 do livro de João. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez à Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Respondeu Jesus: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. E depois disso, disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme.
mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu nisso? Disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não havia chegado à aldeia, estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra na porta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se credes, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o que fora defunto saiu,
tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o rosto envolvido num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para matarem Jesus, pois já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Estava próximo da Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. O livro de João, capítulo 12 da Bíblia Sagrada. Espero que tenham gostado e que estejam aqui no próximo vídeo. Peço que curtam, comentem, compartilhem. Isso faz o YouTube oferecer o canal para outras pessoas e aumentar aqui o número de inscritos, aumentar esse seleto grupo de amigos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que porventura tenham assistido esse breve momento. Muito obrigado. Viu? Em tempo, apenas um esclarecimento, depois de 12 minutos e 41 segundos, eu tive que acrescentar uma outra imagem para dar tempo de terminar a leitura. E esse trecho, ele também é da BR-262, também próximo lá do Espírito Santo, mas é um outro local. Eu senti de esclarecer isso porque a imagem ficou diferente, o ambiente é outro, aí tá mais seco, né? Parece que não tá tão verdinho quanto o de lá, né? Mas meu abraço fraterno para todos. Desejo, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração e na vida de todos vocês. Fiquem todos com Deus.